Estamos no mês de maio, mês das mães, e hoje nesse vídeo eu vou te mostrar como que dá para aprender marketing só prestando atenção aí nos clichês, nas frases clichês que as nossas mães tanto falam. E olha, faz sentido, tá? Mas se você caiu aqui de paraquedas, muito prazer, eu me chamo Ariane Kaltnick e sou uma marqueteira apaixonada por comportamento humano. Durante 5 anos eu fiquei ali presa na minha zona de conforto, tentando fazer marketing que fizesse sentido, mas no final das contas eu só estava seguindo as fórmulas ditadas pelo mercado. Então era natural que eu só seguisse o fluxo e não entendesse que rumo que eu estava tomando, né? Frustrada, eu acabei percebendo que marketing estratégico, na verdade, não se faz no piloto automático. E se assim como eu, e eu espero que não, você não quer ficar preso nesse looping, eu te convido aí a se inscrever no canal se é novo por aqui e continuar acompanhando os nossos bate-papos para que a gente realmente venha se desenvolver e fazer o marketing que faz sentido do jeito que o nosso negócio merece e os nossos clientes também. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo? Eu tô bem empolgada pro nosso bate-papo de hoje, porque depois que eu percebi isso, a minha cabeça fez assim, ó, fez muito sentido. E eu tô até com uma colinha aqui pra não esquecer de nenhuma frase. E a primeira frase de todas, a mais clássica, né? Vamos começar pelo mais clássico. É a famosa, você não é todo mundo. Que mãe que não diz isso, né? Mas quando a gente para pra prestar bem atenção, no final das contas, a nossa mãe, ela enxerga o quanto nós somos únicos, o quanto a gente tem uma identidade particular e o como a gente realmente não segue a manada, a gente não precisa seguir a manada, o quanto a gente se diferencia. E no marketing, essa é a grande lição, a diferenciação. E isso também me faz pensar, se a gente acha tanto que a nossa marca, que o nosso produto, que o nosso serviço, enfim, se o que a gente está oferecendo é realmente diferente, é relevante, é único como, né, nossa mãe acha que nós somos, se a gente acha que é tão especial assim, por que a gente continua fazendo ou quer fazer o que todo mundo faz? Essa, sem dúvida, foi a primeira grande lição que eu aprendi. E a segunda frase, que é extremamente comum, mas que também faz muito sentido, é arrume esse quarto. O arrume esse quarto toca muito no óbvio, né, a questão da desorganização, mas é porque eu acho que no fundo a nossa mãe sabe muito bem a importância de termos clareza e organização no ambiente. Sem isso, é impossível que a gente consiga realmente enxergar todas as possibilidades, encontrar o que a gente está procurando e ter uma visão mais clara realmente do que a gente tem ao nosso entorno. Então, arrumar o nosso quarto é lição de casa e tem que levar puxão de orelha da mãe, sim. Porque verdade seja dita, se a gente não tem essa clareza, essa organização no que a gente está mostrando para o nosso cliente, para o nosso público, para quem está ali do outro lado, é muito mais fácil dele fugir e ir para a concorrência, né? Então, se a gente não quer isso, a gente tem que saber o que a gente está oferecendo de fato, como a gente tem que se comunicar da forma mais alinhada com ele, e tudo isso, na verdade, a gente já conversou aqui em outros vídeos que eu vou até deixar fixado aqui nos cards. Outra frase clássica é, se todo mundo pular da ponte, você vai também? Modéstia à parte, eu acho essa frase aqui até um pouco dramática, mas a gente sabe que tem um quesinho ali que faz a gente pensar. E essa aqui, em termos de marketing, faz a gente refletir muito sobre tendência versus estratégia. Porque por mais que a tendência seja todo mundo pular da ponte, não significa que nós, por sermos diferentes, já que a gente não se acha todo mundo, ou pelo menos é isso que a nossa mãe diz, não é mesmo? Que a gente tenha de fato que fazer aquilo, porque nem tudo nos convém, nem tudo serve para o nosso negócio, para a nossa solução. Então a gente tem que ser bem analítico, a gente tem que realmente ter um filtro ali do que faz sentido para o nosso negócio, para a nossa marca, enfim. E é aí que entra a questão estratégia. A próxima frase é, você não fez mais que a sua obrigação. Particularmente, eu acho essa frase até um pouco pesada, mas se a gente for usar ela na questão da analogia com o marketing, a gente percebe que entregar o básico é o mínimo. Então não adianta a gente querer prometer entregar por qualidade para o nosso cliente se o que ele busca minimamente é qualidade. A gente tem que saber que o básico
às vezes não vai fidelizar, não vai encantar. O básico é o básico e deu, a menos que o cliente realmente esteja esperando e contando com o básico. E aquela frase que a nossa mãe tanto falava, que doía no nosso calo: vai lá e pede desculpas. Nossa, essa daí a gente tinha que engolir o orgulho, né? Mas como marca não é diferente não. A gente tem sim que saber pedir desculpa para o nosso cliente e reconhecer que somos humanos. Como marca, temos que nos posicionar de forma humanizada para poder de fato se conectar com quem está ali do outro lado. A gente erra, a gente aprende, a gente se desenvolve e a gente pede desculpa quando precisa. Enquanto nossa mãe estava lá ensinando a gente a ser humilde, a abaixar a cabeça e pedir desculpa, em termos de marketing a gente precisa reconhecer que também temos que baixar a cabeça às vezes e reconhecer que a nossa marca também erra. Querendo ou não, tem pessoas por trás. As marcas, elas não são um robozinho ali, até os robôs são projetados por seres humanos, né? Então é normal que eventualmente alguma coisa possa vir a acontecer. E mais do que isso, essa humanização ainda melhora o relacionamento, aproxima, gera conexão. Então a gente tem que saber que isso também é importante para nossa marca. E aquela frase, então, depois não diz que eu avisei. Cara, isso sim é uma forma de mostrar que ela tem autoridade e que ela sabe o que ela tá falando. E quando eu penso da nossa mãe falando isso, eu também consigo pensar que quando a gente se posiciona como marca, a gente precisa entender que muitas vezes a gente vai ter domínio sobre aquilo que a gente está falando. Ok, a gente não precisa ser o poço de conhecimento sobre aquilo. Às vezes a gente realmente vai ter que aprender mais, vai ter que se desenvolver mais. E não podemos esquecer de que a gente pode sim ter que voltar e pedir desculpas, né? Mas uma parte do processo, quando a gente se posiciona como marca e quando a gente entende que nós temos domínio do conteúdo, é saber educar o nosso cliente. Então saber mostrar para ele, conduzir ele de que ele pode até fazer ou continuar fazendo o que ele faz, mas talvez aquela não seja a melhor opção e que a gente tá ali avisando ele de que tem outros caminhos a serem seguidos. E aquela frase, uma hora você vai entender. Eu confesso que quando isso acontecia comigo, eu ficava com um ar muito vago, meio perdida, porque eu não entendia o que isso queria dizer. Pra mim, o que ela estava falando ou a situação que estava acontecendo era aquilo e pronto. E é muito engraçado como com o tempo a gente começa a ter outras percepções sobre os acontecimentos e isso vai realmente nos desenvolvendo e abrindo a mente. As coisas realmente vão se encaixando, parece, né, com o tempo. E é tudo uma questão de maturidade. Assim como na vida, o marketing também tem esses processos e a gente precisa entender que algumas coisas levam tempo. Então a gente precisa respeitar aí as etapas. Porque não, marketing não se faz de um dia para o outro. Não é um bombeiro que está ali só querendo apagar incêndio. É realmente uma construção. Claro que no curto, né, no médio prazo também, mas a longo prazo também. E isso também me faz pensar numa frase que eu tenho certeza que é um terror para os negócios e um terror para as marcas, porque outra frase típica da mãe é: na volta a gente compra. Mas no final das contas, isso também nos faz aprender que nem tudo é pra gente ter ali na hora. Tem algumas coisas que a gente precisa cultivar, precisa conquistar, precisa gerar mais conexão. Então precisa aí ter um pouco de maturidade, construir um pouco mais de relacionamento. E quando ela dizia então que tudo que ela queria era sumir, era de tocar o terror, né? Mas tudo o que ela queria dizer é que ela não estava mais aguentando a pressão, a quantidade de responsabilidade em cima dela. Em termos de marketing, a gente percebe que essa pressão também não faz bem para nossa estratégia de negócio. É preciso ter calma, clareza e entender que não dá para pular etapas, como a gente já conversou lá no início do vídeo. Mas para fechar com chave de ouro, o maior drama acontecia mesmo quando ela dizia: quero só ver quando eu não estiver mais aqui. E no final das contas, tudo que ela queria era ser valorizada. E tá aí um grande aprendizado de marketing, não é mesmo? A gente precisa entender a dar valor pro nosso negócio, para as coisas que a gente está fazendo e para as coisas que a gente está construindo. Ainda que difícil, ainda que tenha as suas etapas, ainda que leve o seu tempo aí e que não seja um mar de rosas do jeito que a gente imagina. Mas precisa sim valorizar
tanto o nosso negócio que a gente está construindo, como também saber se posicionar para que o cliente também enxergue o valor que a gente tem, que o nosso negócio tem. São muitos insights e eu acho uma loucura conseguir encontrar tanto conhecimento, tanto aprendizado de marketing, quando a gente para pensar em frases tão cotidianas e tão comuns com as nossas mães. E aqui entre nós, eu duvido que elas tenham PhD em marketing, estratégia e posicionamento de marca quando elas falavam isso. Agora vamos levar esse bate-papo aqui para os comentários? Conta pra mim se tem alguma outra frase clássica de mãe que eu esqueci e que serve muito de lição ainda pra gente desenvolver cada vez mais o nosso marketing, a nossa estratégia de negócio. Te espero lá, viu? Te encontro no próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau!